Vivemos em um mundo onde as crises não pedem permissão para chegar. Elas invadem dias comuns, interrompem planos, abalam estruturas e expõem fragilidades que muitas vezes estavam escondidas até de nós mesmos. Crises financeiras, emocionais, familiares e espirituais carregam o potencial de nos quebrar ou nos transformar. A grande questão não é se enfrentaremos crises, mas como as enfrentaremos. De maneira paradoxal, elas são momentos de revelação, pois mostram em quem temos confiado, onde está firmada nossa fé, quanto conhecemos a Deus de forma real. Nos dias de calmaria, gerar confiança, mas é no meio da tempestade que a fé deixa de ser discurso e passa a ser sobrevivência. Ao longo dessa jornada, entendemos que algumas crises são permitidas para nos amadurecer. Outras são consequências de escolhas, mas ainda podem ser redimidas. E há aquelas que simplesmente não fazem sentido, mas mesmo nelas, Deus continua sendo Deus. Assim, percebemos que não se trata de evitar tempestades, mas de aprender a vivemos em um mundo. Boa noite, IBF. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos vieram dispostos a ouvir a palavra de Deus e colocar em prática? Diga glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. E vamos usar a internet agora ao nosso favor. Vamos pegar o nosso celular, tirar uma selfie de você, quem está perto de você aí. Isso. Tirar uma aqui com todo mundo aqui, ó. E marca aí, posta nas redes sociais. E marca aí a IBF, a Igreja Batista da Família. Isso. E se puder mandar o link para alguém que não está aqui no culto hoje, para que essa palavra chegue lá e abençoe a vida dele, tá bom? Vamos ler o texto, já que eu tenho aqui no telão, vamos ler aqui, e vamos fazer isso de forma alternada. Eu vou ler um versículo, vocês lerem outro, para que a gente participe bem bonitinho, tá bom? Vamos lá. Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. A igreja? Levantou-se um forte vendaval e as ondas se levantavam. São desse lugar crianças pequenas chorando, querendo ir para o banheiro, tomar água. Senhor, aquieta esse auditório para que eles possam ouvir a tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Quem tem crianças pequenas está tendo culto ali para todas as idades, viu? Se você quiser levar o seu filho para lá, ele vai ter uma professora, tem salas climatizadas, tem um ambiente preparado para o seu filho cultuar a Deus lá. Até berçário tem. Então, se o seu filho ficar inquieto aqui, você pode sair com ele e colocar ele lá, tá bom? Para não atrapalhar aqui a ministração da palavra. Mas vamos lá ao texto. Hoje é o segundo domingo do mês de abril de 2026 e a segunda mensagem da série Enfrentando as Crises. Quem esteve aqui domingo passado, levanta a mãozinha assim. Isso. Os demais, sejam bem-vindos ao início oficial aí para você. Mas se você quiser pegar a primeira mensagem, está lá no YouTube. Você pode entrar no canal da igreja e poder assistir. Hoje, a mensagem não tem nada a ver com a primeira mensagem. Cada mensagem é independente. E assim nós vamos seguindo o tema principal da série. Sobre a crise, eu quero falar hoje sobre a crise da longevidade. Perguntaram essa semana na internet ao chat GPT, para uma pessoa viver 140 anos, o que ela precisava fazer? E a resposta foi completamente inesperada. Depois de analisar dados dos bonzones, as regiões do mundo onde as pessoas vivem mais, o chat GPT concluiu que
não é dieta, não é exercício físico e nem é genética. Pastor, é sério, seríssimo. Não é dieta, não é exercício físico e nem é genética. O principal fator da longevidade é o baixo estresse crônico. Pasmem os irmãos. Comer bem, tudo é secundário. Comer bem, é treinar todos os dias, não fumar. Mas se você vive um estresse constante, você está envelhecendo aceleradamente. Deixa eu ver se já está funcionando aqui meu negócio. E se você... Tem algumas dicas que ele deixou aqui para você. A primeira regra, faça o que não trava você internamente. Ou seja, se você odeia o seu trabalho e trabalha pelo dinheiro, 15 anos a menos na sua longevidade. Preste atenção. Ainda 15 anos a menos. Se você se cerca de gente que drena a sua energia, 8 anos a menos. Cada dia em ambiente tóxico acelera o seu envelhecimento em nível celular. Suas células vão se decompondo. Regra 2. Conexões sociais importantes é mais importante do que vitaminas. A solidão equivale a você fumar 15 cigarros por dia. Uma pessoa solitária, sozinha, que mora só, não conversa com ninguém, está isolada. Pessoas com vínculos sociais fortes vivem até 50% a mais do que quem não tem conexão alguma. Às vezes, uma única pessoa com quem você pode ser você mesma estende a sua vida mais do que uma dieta qualquer que você faça. Regra 3. Encontre um propósito maior do que você. No Japão, em Okinawa, eles chamam isso de Ikigai. Ikigai é o motivo pelo qual você se levanta todos os dias da cama. Pessoas com propósito, claro, vivem 7 anos a mais do que outras qualquer. Regra 4. Escute o seu corpo. Durma quando tiver vontade de dormir. Só imagina o Massinho, né? Morrendo de sono, não pode dormir porque tem que trabalhar 2 horas da manhã. Durma quando tiver vontade de dormir. Coma quando tiver vontade de comer. Descanse quando tiver vontade de descansar. Se fosse. As pessoas longevas nesses blue zones, eles não conseguem, eles não seguem uma agenda rígida, eles seguem um propósito biológico. A vida moderna hoje nos ensina a empurrar problema para frente. E a procrastinar, ou exaustão. Isso vai ter uma conta lá daqui a pouco. Daqui a um tempo, o seu corpo não vai aguentar. Por isso, nós encontramos pessoas hoje tão jovens, com burnout, com síndrome do pânico. Por quê? Porque gastaram muito a vida de forma errada e a conta chega lá na frente. E o ChatGPT concluiu que o estresse único não tem a ver com o trabalho, dinheiro ou qualquer outra coisa, e sim com o conflito interno em que você é ou que com você deseja ser, ou com quem você finge ser. Tem pessoas que vivem os seus estresses, mas na hora de pegar o celular para tirar uma selfie, é o rosto mais feliz do mundo. E as pessoas vivem essa aparência. Elas não revelam as coisas feias na internet. Elas só revelam as coisas boas, bonitas. Quando você vive uma vida que não é sua, o seu corpo permanece em modo de sobrevivência. Seu cortisol começa a destruir os seus vasos sanguíneos, enfraquecer a sua imunidade, afeta o seu cérebro. E por que as pessoas de Okinawa, de Loma Linda, vivem tanto? Não é por causa do peixe que eles comem, saudável, nem o azeite que eles comem de boa qualidade, mas porque eles vivem em paz consigo
mesmo. Queridos irmãos, parou a pesquisa aqui do chat GPT. Como família IBF, eu quero trazer uma mensagem para você hoje à noite. A segunda mensagem dessa série, sobre como você superar as suas crises, como você vencer as suas expectativas, com qualidade de vida longínqua, que tem cheio de presepada aqui para você fazer, que a Bíblia já traz para nós. Quanto mais nós temos a presença de Deus em nós e buscamos ao Senhor, nós temos um propósito de vida. Nós temos um motivo pelo qual levantar de manhã, que é glorificar a Deus. Quem está me entendendo diz amém. Quem está em casa vai participando conosco aí. O que a Bíblia diz sobre a qualidade de vida? Jesus disse em João 10:10, o ladrão não vem apenas, só para matar, roubar e destruir, mas eu vim, Jesus disse, para que tenham vida e a tenham em abundância, em longevidade, em qualidade de vida. O que a Bíblia diz sobre a paz, que esse povo procura tanto a paz através das concentrações, através de dinheiro, de trabalho ou de satisfações? O que a Bíblia diz sobre a paz? João 14:27, Jesus diz: deixo-vos a minha paz, e a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar-vos lugar, e eu voltarei e buscarei você para estar comigo, para onde eu estiver, que estejais vós também. Querida igreja, presta atenção. Os discípulos estavam, voltando para o texto agora, entrando no texto, os discípulos estavam exatamente nessa situação de uma crise, um problema inesperado. Esses homens andavam ali, navegavam naquele mar por anos, eram pescadores profissionais, mas uma crise repentina chega, e eu procurei saber quais são as maiores crises que um ser humano pode enfrentar, quais os maiores medos dessa humanidade que nós vivemos. Os discípulos estavam com medo, diz o texto. A onda veio, a tempestade veio, e eles estavam simplesmente com medo de morrer. E quais são os maiores medos que nós temos como seres humanos? Primeiro, o medo da morte. Segundo, o medo da doença. Terceiro, o medo da pobreza. Quarto, o medo da solidão. Quinto, o medo do castigo por erros passados. Sexto, o medo do desconhecido. E o último, o medo de envelhecer sozinho e não ter cuidado. Eles estavam com Jesus, obedecendo a Jesus, indo para onde Jesus mandou, e mesmo assim enfrentaram uma crise e uma tempestade. Isso nos ensina três coisas. Primeiro, estar com Jesus não significa ausência de crise. Segundo, obedecer a Jesus não evita tempestades. Terceiro lugar, ter fé em Jesus não impede as suas lutas. Jesus disse: no mundo tereis, mas tem de bom ânimo. Queridos irmãos, estar com Jesus não significa ausência de crises. Os discípulos estavam dentro do barco, indo para onde ele mandou. Olha, atravessa o mar que eu chego lá daqui a pouco. Às vezes nós estamos fazendo tudo que Deus manda, orando, lendo a Bíblia, vindo para a igreja, sendo fiel, buscando ao Senhor, e nós não entendemos porque as lutas ainda conseguem nos atingir. Tem pessoas que se desesperam: pastor, por que está tudo dando errado na minha vida, se eu faço tudo certo? Queridos, o mar da Galileia era conhecido por suas tempestades repentinas. Presta atenção nisso. Ventos desciam rapidamente das montanhas e agitavam as águas, e mesmo os pescadores experientes, sabendo lidar com tempestades, tiveram medo. O que isso nos ensina? Que as crises, quando chegam, elas abalam as nossas estruturas. Quais tipos de crise? As financeiras, as familiares, as emocionais, as espirituais, as ministeriais. Em cada área dessa, muitas vezes nós somos abalados.
Eu não sei qual é a crise que você está enfrentando. Financeira. De uma hora para outra você recebe um comunicado no seu trabalho que você foi demitida. E o seu chão desaparece. Vum. Cadê? Os boletos para pagar. O cartão. O que eu comprei em 10 vezes. O que eu comprei em 12 vezes. As crises familiares. Sua filha chega, seu filho chega com a notícia bombástica: mãe, estou grávida, um adolescente, criei minha filha tão direitinho, pastor. Ou você descobre lá um cigarro de maconha dentro da roupa dos seus filhos, lá do seu filho. As crises familiares chegam, uma doença bate a porta, um câncer, uma leucemia. Crises emocionais, você descobre de um diagnóstico que você tem uma síndrome. Crises espirituais, você começa a entrar num processo de intolerância religiosa, você não quer mais saber de igreja, de Deus, de pastor, de nada. Crises ministeriais, essa semana, quando a reunião dos pastores, eu fiquei muito chocado. O pastor me mostrou uma sentença de prisão, um dos pastores do grupo, de um pastor aqui em João Pessoa que foi sentenciado a 40, não sei quantos anos de prisão, por ter abusado da sua própria neta. E eu fiquei pensando, Deus, como um pastor pega uma neta, uma criança, eu sou avô de 3 netas e meia, que a outra está nascendo daqui para o final do mês. Como é que você pega um bebê e vai abusar dele sexualmente? E a criança foi estuprada pelo avô. E para quem não sabe disso, quem está em casa, quem está aqui, 80% dos casos de pedofilia está dentro de casa. É tio, é primo, é avô, é vizinho. Você deixa sua filha inocentemente, fica aqui, minha filha, que eu vou ali, pai, mãe, deixa aqui, já volto. E você não sabe qual é o risco que a sua criança sofre. Eu digo aos pais: examine seus bebês, seus filhos, quando deixar em algum lugar, na escola, e quando voltar, olha lá, com todo amor e carinho. Isso é uma questão de respeito, de prudência. Queridos, as crises, você imagina, um dia desse em Orlando, nos Estados Unidos, o pastor subiu para pregar, o irmão subiu e tomou o microfone da mão do pastor, assim, pô, e chorando, confessou que o pastor tinha um caso com a sua esposa. Está à frente da igreja, todo mundo, uma crise na igreja, no ministério, que abala todo mundo. Eu vou fazer o que na igreja se a liderança está envolvida com isso, com o pecado? A pergunta não é se enfrentamos as crises, mas é como enfrentamos as crises. E Deus está nos dando uma oportunidade, irmãos, nessa igreja, durante esse mês de abril inteiro, de você saber como biblicamente enfrentar as crises, como estar em Deus e poder celebrar e poder viver preparado para qualquer decepção que você tenha. O mar da Galileia era conhecido por tempestades repentinas, tinha 210 metros abaixo do nível do mar, montanhas, ventos frios descem rapidamente dessas montanhas e colidem. Assim é na nossa vida, os ventos frios, as tempestades, chega de uma hora para outra, e como é que você vai ficar? Ai meu Deus, tem que ligar para o meu psicólogo, o que foi que houve? Calma. Jesus acalmou a tempestade no barco, aqueles discípulos. Ele pode acalmar a tempestade do seu coração e das suas emoções nessa noite, em nome de Jesus. Você chegou na igreja certa, você chegou no culto certo, você está conectado na internet certa. Deus está nesse lugar. Isso explica porque os discípulos tiveram medo e ficaram atemorizados, apavorados. O medo é um sentimento de terror, receio, susto ou perturbação, que se a
apresenta para nós diante de um perigo real ou fictício, mental. O medo é um estado emocional provocado pela consciência que tem diante do perigo. Eu tenho medo, quando eu tenho medo de alguma coisa, particularmente, eu enfrento isso. A gente trabalhou essa semana aqui, terminando de montar, 2 semanas montando as máquinas novas ali atrás, trabalhando num paredão aqui de 6 metros de altura. A gente estava lá em cima, andando em cima do muro lá em cima, e levando botijão de gás, máquina para ligar as outras máquinas, e cabo e corda, e puxa para lá, e sobe para cima e sobe para baixo, correndo risco de vida. O medo da altura, o medo do escuro, o medo do pânico. Eu fui uma vez lá em Fortaleza, no Beach Park. Beach Park? Acho que é. Eu cheguei lá, tinha um brinquedo chamado Insano, 42 metros de altura. Eu digo, eu vou lá. Na metade começou a vozinha. E eu fui subindo, e com medo, cheguei lá em cima. Você viu o parque todinho assim, vi a cidade todinha. E eu digo, é para ficar fazendo o que aqui, moça? Você pode sentar aí, pode deitar, que o senhor vai pular aí. Eu? Aí eu me sentei lá, me deitei. Eu digo, agora a senhora me empurra, porque eu não tenho coragem de me jogar aqui, não. É sério? Eu digo, é sério. Ela me empurrou assim, no meio do caminho, chegou meu corpo, descolou do negócio assim, Quando chegou lá embaixo, o calção estava no pescoço aqui, assim. Puxando o ar, mas eu venci o medo. Eu fui lá. Se você tem medo de alguma coisa, enfrente. Vá para cima do medo. Tem medo de empreender? Peça ajuda ao Ministério Empreender. Tem gente aqui que já empreendeu, que já venceu, que já cresceu. E você pode chegar lá. Se você tem medo, olha o que a Bíblia diz sobre o medo. 2 Timóteo 1,7 diz, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de moderação. Alguém bota um ventilador para mim aqui, que eu estou morrendo de calor aqui, por gentileza. Ou aumenta essa máquina aqui, não sei como é que pode fazer aí. 2 Timóteo, o medo é a antítese da fé. Tem um efeito positivo, tem um efeito corrosivo de destruir você. 2 Timóteo 1,7 diz, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. 1 João 4,8 diz, no amor não existe o medo, porque o perfeito amor lança fora todo o medo. Você pode dar um glória a Deus aí, irmãos? Você pode dizer, Senhor, todo mundo junto? Senhor, obrigado pela tua palavra. Diga assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Você pode dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus nessa noite? Aleluia! Irmãos, o medo é danoso, ele é tão poderoso quando a gente dá acesso a ele, mas ele é tão insignificante quando a gente aprende a lidar com ele. Aquela tempestade era perigosa, mas Jesus estava no barco. Se tem alguém aí do seu lado, diz assim, meu irmão, não se preocupe, Jesus está no barco com você. Às vezes as crises se apresentam violentamente e o barco dá uma abalada. Aquele barco era pequeno, tinha 8 metros, tinha 12 homens dentro, mais Jesus. Não tinha motor, era levado pelo vento, uma vela. E haja que o vento dá para um lado, dá para o outro, e leva lá, disse, vai morrer todo mundo aqui. E às vezes a gente se sente assim, no meio das crises, a gente se sente como um barco à deriva. A gente é levado de um lado para o outro. Tiago diz que aquele que não crê em Deus é assim. Cuidado para não filmar isso aqui e fazer um meme, viu, comigo? A gente é levado de um lado para o outro, como o vento leva a gente para lá e para cá. Isso significa que os discípulos estavam realmente correndo risco de vida, e às vezes Deus permite situações onde percebemos a nossa fragilidade e dependemos dele. Sabe por que Deus às vezes permite crises? Para fazer você crescer, para fazer você vencer, para saber como é que você lida com ela.
Se ele manda uma crise pequena e você venceu, ele manda outra maior e você vence, ele diz, opa, essa está preparada, vou botar agora uma bênção na vida dela. Quem está me entendendo diz amém? Gente, obrigado meu jovem, ajudou muito. E obrigado também aqui pelo ar-condicionado. Jesus dormindo no barco revela a humanidade dele. Jesus estava cansado e Jesus dormia. Mas sabe por que Jesus dormia? Fora do texto aqui, Jesus dormia, na minha opinião, porque ele confiava no Pai e porque ele orava ao Pai. Ele tinha confiança em Deus, e quem tem confiança dorme no meio da tempestade. Quem tem confiança dorme no meio da tempestade. Está todo mundo. Chegou um pastor para mim essa semana, já, rapaz, aí o Brasil está em crise, o negócio vai piorar, o presidente está fazendo não sei o quê, as igrejas vão fazendo não sei o quê. Eu digo, meu irmão, a minha igreja não está em crise, a minha igreja está em Cristo. A minha vida não está no Brasil, não está em confiança no governo, não está em confiança na economia. E a minha vida está, a minha confiança está em Deus, que pode todas as coisas. Acabou. Jesus dominava todas as coisas, continua dominando. Um teólogo chamado William Baker, ele diz que Jesus dormia porque tinha paz perfeita em meio ao caos. Eu diria que seria um caos sereno. Você sabe que está no caos, todo mundo está perguntando, Cleison, aí como é que está? Pastor, estou bem. Não, está todo mundo reclamando isso, mas aqui não. Eu estou confiando em Deus. Ulisses, como é que está? Rapaz, pastor, está tudo bem, porque a minha vida está firmada no Senhor. E acabou. Quando nós estamos conectados com o Pai, quando estamos conectados, que o chat GPT aqui, GPT fez a pesquisa falando sobre relacionamentos, Jesus já falou sobre isso. Ele disse, se você quer ser meu amigo, você vai fazer o que eu vos mando. Jesus veio no mundo, irmãos, e ele não abriu uma igreja para 5.000 pessoas, para 20.000 pessoas. Jesus fez relacionamentos. Jesus pegou 12 homens e conviveu com eles, ensinou o evangelho, ensinou a depender do Pai e foi embora. Quando ele chegou no mundo, ele disse, eu sou a luz do mundo. Quando ele foi embora do mundo, ele disse, vós sois a luz do mundo. Quando ele chegou, ele disse, eu sou a paz. Ele disse, quando ele saiu, ele disse, vós sois a paz. Vocês têm a luz. Não se coloca uma luz debaixo do alqueire e se bota em cima para iluminar. Quando confiamos em Deus, podemos ter paz em meio à tempestade. Primeira reflexão de hoje. Repita comigo, as crises chegam mesmo quando estamos com Jesus. O versículo 35 do texto que nós lemos diz, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. A crise acontece durante a obediência. Jesus mandou atravessar, eles atravessaram, eles estavam obedecendo, mesmo assim a tempestade veio. Isso nos ensina que a obediência a Deus não significa ausência de problemas. Muitas vezes as maiores tempestades acontecem quando estamos no centro da vontade de Deus. E aí vai a minha nota de rodapé. Se você ora, se você lê a Bíblia, se você vem para a igreja, se você dá o dízimo, se você cumpre a missão de Deus, você está em dia com Deus. Quando a crise chega, você já tem um primeiro princípio. Eu não tenho nada de errado na minha vida, está tudo bem. Eu estou em obediência com a palavra, eu estou em comunhão com meu Deus, ou seja, essa crise vem e ela vai voltar. Eu não tenho dúvida, será que foi porque eu não dei o dízimo esse mês? Será que foi porque eu não orei tanto essa semana? Será que foi porque eu não fui para a igreja? Não tem esse. Quando você está em dia com Deus, as crises vão vir, você vai dizer, elas vão passar, vamos resolver, porque Deus traz uma calmaria no seu coração. Ele é o Jesus que se levanta e diz, aquieta mar, aquieta vento, eu estou no controle de todas as coisas. A crise foi repentina, levantou-se um grande temporal. Verso 37. As crises chegam inesperadamente, ninguém planeja. Muitas vezes somos surpreendidos. Um telefonema inesperado, uma notícia ruim, as tempestades da vida chegam. A crise parecia incontrolável. O barco estava
enchendo de água, a situação parecia sem solução, o medo tomou conta dos discípulos e às vezes Deus nos coloca em águas profundas para nos ensinar a confiar mais em Deus. Talvez a sua crise seja essa, eu não sei. As crises chegam quando Jesus está presente. Eu quero dizer a você, estar com Jesus não impede as tempestades, não impediu que nos garantia a travessia. Deus não prometeu ausência de tempestades, mas a presença dele no meio da tempestade. E aqui está a diferença. Quem está no controle da sua vida é Deus. Você pode enfrentar todos os tipos de tempestades, mas você não vai se abalar. Segundo lugar, repita comigo: as crises revelam o nível da minha fé. O verso 38 diz: eles estavam na popa dormindo. Ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Jesus estava lá com a cabecinha dele deitado. Os discípulos ficaram dominados pelo medo e disseram: Jesus, acorda aí, a gente vai morrer tudinho. Os homens experimentam crises. O medo substitui a fé. O medo é natural, mas não pode dominar a sua fé. Crises revelam se confiamos mais nas circunstâncias ou se confiamos mais em Deus. Onde está a sua confiança? Aonde você deposita a sua confiança? Se é em Deus, os discípulos questionaram Jesus: mestre, não te importas que vamos perecer? Eles duvidaram, questionaram, duvidaram o cuidado, questionaram o amor, duvidaram a presença. E quantas vezes nós fazemos isso, irmãos? Pastor, eu acho que Deus me esqueceu. Eu acho que Deus não se importa comigo. Porque tantas coisas e eu não vejo nada do agir de Deus. Às vezes nós lidamos com Jesus de forma que nós não confiamos, questionamos. Aonde está Deus no meio da minha crise? Essa já é uma das revelações de Deus da sua crise dessa noite. Deus, Ele está com você no meio da crise. Só que Ele observa como é que você reage. Se você continua crendo, se você continua confiando, ou se você murmura, ou se você amaldiçoa, ou se você reclama por Ele não estar agindo do jeito que você deseja. E aqui está o segundo motivo. Os discípulos questionavam Jesus, duvidaram do cuidado, questionaram o amor, duvidaram da presença. Quantas vezes a gente faz isso? Crises testam a nossa confiança em Deus. Jesus está lá. A gente canta tanto que Jesus está na nossa casa, né? Jesus entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas. Senhor, o Senhor está no controle. E na hora que a gente está na crise, a gente esquece do que a gente declarou e do que a gente creu. Jesus estava no barco, estava presente, estava tranquilo, estava no controle. A presença de Jesus é maior do que a tempestade. Quem pode dizer amém? O descanso de Jesus nos mostra a confiança no Pai. Quando Cristo está no barco, não há motivo para temer. Pega a pessoa que está do seu lado e diz assim: meu irmão, se Cristo está no seu barco, não tema. Não tema. As crises revelam, já estou caminhando para a terceira reflexão. As crises revelam a nossa fé.
A tempestade revela o tamanho da nossa fé. O medo olha o vento e a fé olha Jesus. Quando a fé cresce, o medo diminui. A crise não destrói o crente, mas fortalece o crente em cada momento. Terceiro e último lugar, verso 39. Repete comigo: Jesus tem poder sobre todas as crises. Ele disse: despertando, repreendeu o vento. Jesus se levantou. Quantos creem que Jesus pode se levantar hoje na sua crise? Quantos creem que Jesus pode colocar limites e dizer assim: eita, aqui parou, a partir daqui eu assumo? Eita glória! Jesus agiu. Jesus interveio no meio da crise. Jesus sempre se levanta em favor dos seus filhos. Jesus repreende a tempestade e os discípulos ficam assim: como? Quem é esse homem que até o vento e o mar obedecem a um comando? Jesus não está brincando, irmãos. Jesus manda os discípulos para aquele lago, atravessar aquele mar, sabendo que a crise ia chegar. E ele sai andando, ou melhor, em outro caso ele sai andando. Nesse caso ele está dentro do barco. Ele sabia que a tempestade vinha. E eu imagino que Jesus disse assim: eu vou cochilar aqui para ver como é que esses cabas reagem. E Jesus não roncava. Ele dormiu. Ele quis ensinar nas entrelinhas que ele descansa no meio da tempestade e que nós também devemos descansar. Isso revela que Jesus tem poder sobre a natureza, poder sobre as circunstâncias e poder sobre a crise. E a minha pergunta é simples hoje à noite: e por que nós duvidamos? E por que nós tememos? E por que você que está em casa teme? A palavra de hoje, irmãos, é uma palavra para levantar você, é para tirar você. A mão de Deus está assim, ó, vai pegar você lá embaixo da sua crise assim, vai trazer de volta para a superfície. Vem para cá, eu estou andando com você. O meu discipulado é você e eu, todos os dias. Esse milagre revela a autoridade divina. Não importa o tamanho da tempestade, você veio aqui para ouvir essa palavra. Eu não sei o que vai acontecer na sua vida amanhã e nem estou rogando praga para você, mas se amanhã acontecer alguma coisa difícil na sua vida, confie em Deus. Continue sabendo que Jesus está no barco e Ele não dorme no meio da sua crise. Ele dormiu naquele barco para nos ensinar que nós devíamos descansar. Jesus fortalece a fé dos discípulos. Por que você temeu? Por que você foi tímido? Jesus ensina no meio da crise. Jesus fortalece a nossa fé. Jesus transforma aqueles discípulos em homens corajosos. É no meio da crise que Deus se revela. Eu não sei qual é a sua crise, mas uma coisa é certa nessa noite: Jesus nunca abandona você. Por que as crianças confiam tanto nos pais? Porque elas dormem seguras. E uma coisa que fica o recado aqui para cada pai que tem filhos pequenos. Lá em casa eu fazia isso quando os meninos eram pequenos. Eu chamava eles na cama e dizia assim para eles: filhos, podem dormir em paz, que amanhã de manhã eu vou estar aqui com vocês. Você não tem medo de seus pais se separarem, porque nós vamos estar aqui todos os dias quando vocês abrirem os olhos. Por que as crianças de hoje são tão afetadas nas emoções, lutam contra a ansiedade, queda de cabelo, problemas emocionais? Porque os pais são divorciados. A criança acorda do dia para a noite e o pai diz: filho, olha, você não entende, é coisa de adulto, mas papai está indo embora e mamãe vai ficar aqui com você. Estamos orando por uma geração de crianças, ensinando elas a orar, mas a nossa contrapartida como pais é dar estabilidade a essas crianças, é dar estabilidade aos nossos filhos. Quem está me entendendo diz amém aí. Não é brincadeira.
colocar filhos no mundo e cuidar deles. Diz que a missão do pai só termina quando seus filhos se formam e se casam. E só é completa a missão quando seus filhos têm um filho. Aí ele vai ensinar o que foi aprendido por você. Queridos, estou caminhando para o final aqui. Assim também devemos confiar em Deus e proteger a nossa casa, proteger a nossa família. Se Jesus está no barco, não há tempestade que possa nos afundar. A tempestade é grande, mas Jesus é maior do que ela. Quem pode dizer amém? O vento sopra, mas Deus continua no controle do vento. Quem pode dizer glória a Deus? A crise chega, mas Deus nunca vai embora, Ele sempre está lá. Jesus tem um poder sobre a crise. Uma palavra de Jesus muda todas as situações. Ele levanta e diz: aquieta-te, mar, calma. E uma calmaria chega. Quando Jesus vai embora, aqueles discípulos ganham autoridade para viver na mesma dimensão que ele vivia e fazer milagres maiores do que ele fazia. Esse é o discipulado. Jesus anda discipulando, ele se ausenta, os discípulos assumem. O mesmo Jesus que acalmou o mar ainda acalma a tempestade hoje. Quantos creem nisso? Jesus nunca perdeu o controle, nem quando a tempestade chega, nem quando ela vai embora. Ele está lá. O barco pode balançar, mas Jesus nunca afunda junto com o barco. E a minha pergunta para encerrar é: quem é que está no seu barco? O medo ou Jesus? Se é Jesus, então não tenha medo de nada. Continue confiando em Deus. Vamos declarar juntos. Diga assim comigo: com Jesus enfrentamos qualquer tempestade. Com Jesus enfrentamos qualquer crise. Talvez você esteja enfrentando uma crise hoje, e talvez você não tenha vindo aqui por acaso. Deus tenha trazido você aqui, seja financeira, seja familiar, seja emocional, seja espiritual. Mas lembre-se de uma coisa: Jesus está, e Ele deixou claro isso. Ele está no barco, Ele vê a sua crise, Ele está disposto a acalmar a tempestade, desde que você se levante e diga: Jesus, assume o controle aqui, por favor. Eu quero fazer 3 orações nessa noite. Primeira, se você chegou aqui hoje afastado dos caminhos do Senhor, já foi crente algum dia, mas por algum motivo você se afastou, se decepcionou com a igreja, com o pastor, com a fé, com Deus, mas hoje essa palavra pegou você de jeito. Você que está em casa e você quer se reconciliar com Deus hoje. Se você quer, é a primeira oração que eu vou fazer por você hoje. Segunda oração é por aqueles que ainda não são crentes e conhecem o Evangelho de longe e deseja hoje à noite entregar o controle da sua vida a Jesus. Pastor, eu quero ser crente, eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. É a segunda oração que eu quero fazer por você, e você vai sair do seu lugar e vir aqui na frente e dizer: pastor, eu quero. Hoje de manhã foram algumas reconciliações e algumas decisões. Pessoas que se encontraram com Deus e disseram assim: eu confio em Deus e eu quero entregar minha vida para Ele. E a terceira e última oração que eu quero fazer essa noite desculpe, é orar por você que está enfrentando alguma crise. Eu não sei qual é, mas se você quer se levantar do barco e vir aqui na frente e se ajoelhar aqui na frente e dizer assim: Senhor, eu entrego a minha crise nas tuas mãos. Enquanto nós cantamos, vamos ficar todos de pé, por favor. Enquanto nós cantamos, você vai sair do seu lugar
Se você quiser se reconciliar com Deus, se você quer entregar sua vida a Jesus, ou se você está enfrentando alguma crise, corajosamente sai do seu lugar e diz: Senhor, estou aqui. Senhor, eu confio em Ti. Senhor, essa palavra foi para mim. Essa palavra foi para que eu acreditasse que o Senhor nunca nos abandona, e Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém?